E quando a gente cada vez mais se rende a essa realidade manifesta da graça, nós vamos desfrutar dessa salvação no presente. E existem muitos crentes que foram livres por Jesus, foram salvos do pecado, mas eles ainda continuam sendo massacrados pelo pecado. E isso é uma consequência ou da falta de conhecimento ou da ausência da prática daquilo que a palavra diz. Um crente não pode utilizar da justificativa de que a carne é fraca para dar lugar à carne ou para pecar. Porque, na verdade, a graça que se manifestou, ela trouxe livramento, ela trouxe libertação. E eu preciso agora viver como uma pessoa livre. E não, como Paulo disse, me submeter novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, ficar preso em pecados que verdadeiramente o Filho já nos libertou. Outra coisa que as pessoas, elas, às vezes, por força do hábito, que é um hábito mau, é um hábito ruim, elas ainda têm na sua maneira de falar, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso, eu tenho receio daquilo ou daquilo outro. E esse tipo de declaração, ele acaba sufocando a fé que nós temos dentro do nosso coração. Palavras, elas podem ser bênção ou elas podem ser maldição. E a forma como eu utilizo a minha boca vai determinar se a fé em meu coração ela vai crescer ou se ela vai ser impedida de operar. Então, um crente que constantemente fica declarando, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Se ele continua declarando aquilo que não é o que a palavra diz, o que é que vai acontecer? Aquelas realidades vão se apoderar dele, vão se firmar nele. Então a pessoa vai viver aprisionada. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, você não recebeu espírito de covardia ou de timidez ou de temor, mas você recebeu o espírito de poder, amor e moderação. Então são realidades que um homem e uma mulher de Deus precisam se apropriar. Porque se Paulo estava dizendo isso a Timóteo, possivelmente Timóteo estava de alguma forma inseguro em alguma coisa na sua vida. A gente precisa passar a entender a palavra de Deus da maneira correta e não como a gente acha que é. Porque se eu for estudar a Bíblia à luz do que eu acho, da minha lógica, eu vou falhar grandemente. Mas eu preciso receber aquilo que está escrito por revelação e da maneira como o Espírito Santo permitiu que fosse registrado. Porque o povo de Deus, ele precisa viver à altura daquilo que Jesus conquistou na cruz. Porque se eu viver como todo mundo vive, qual é o sentido de ser crente? Se entregou naquela cruz para levar sobre si as minhas doenças. Então Jesus não era doente, ele era saudável, perfeitamente saudável, mas ele adoeceu com uma finalidade. Não foi porque ele era sadomasoquista e levou sobre si doença porque ele gostava de sofrer. Não, ele levou o sofrimento que era meu e seu para substituir, para tomar o que era meu e me dar o que era dele. Então na cruz ele trocou. Ele disse, me dá a tua doença e toma a minha saúde. Aleluia. Aí, tá todo mundo com carinha de sapo, olhando para mim, sozinho. Ele disse, tome a minha saúde. Pego a sua doença, pego a sua dor, pego a sua enfermidade e coloco sobre mim. Para que agora, igreja, você receba saúde perfeita. Ele diz, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara.